meu nome é Major-General Laura Whittaker, Corpo de Fuzileiros Navais dos Estados Unidos. E, no dia em que meu pai se casou com sua segunda esposa, na frente de 100 pessoas, no salão da American Legion em Fredericksburg, Virgínia, ouviu apontar para mim e dizer: ela não passa de uma bastarda. Queria poder dizer que, depois de 54 anos vestindo este uniforme e carregando 2 estrelas na gola, essas palavras simplesmente escorreram de mim. Mas não. Elas caíram afiadas e ficaram. Fiquei ali, segurando um copo de papel com café que tinha gosto de pó queimado e isopor, cercada por cadeiras dobráveis e toalhas de mesa de plástico. O DJ estava tocando algum velho Konoichichi, e a multidão estava solta, graças ao vinho barato e às Budweisers do Open Bar. Então, meu pai ergueu o copo para um brinde. Ele não me levantou junto. Ele me empurrou para baixo. Era possível sentir o silêncio tomar a sala. Garfos pararam de riscar os pratos de papel. Tia June deu um suspiro e murmurou: "Ah, meu Deus." Alguém riu, talvez achando que era uma piada, mas não era. Ele falava sério. Ele dizia aquilo como quem quer corrigir a história. Virou-se, estufou o peito e colocou o braço em volta de Ashley, a filha de sua nova esposa, Denise. Ela tinha 26 anos, cabelo alto e preso, vestido rosa apertado demais para a ocasião e um sorrisinho nos lábios. Esta é minha verdadeira filha. Esta é quem carrega meu nome corretamente, disse meu pai. Eu não discuti. Não levantei a voz. Nunca foi do meu feitio. A vida militar me ensinou disciplina, mas eu já a praticava muito antes de assinar os papéis do alistamento em Leach, Texas. Apenas deixei meu café na mesa e disse ao barman, um garoto de colete e gravata borboleta: "A água está ótimo." Obrigada. Saí para o estacionamento. O sol estava se pondo, o calor subindo do asfalto, cigarras zumbindo nas árvores. Encostei no meu carro, um Chevrolet Malibu cinza apagado, e respirei fundo. O cheiro de grama cortada misturava-se à fumaça de cigarro de alguns veteranos que estavam perto da porta. Olharam para mim, e depois desviaram o olhar. As pessoas nunca sabem o que fazer em momentos assim. Lá dentro, o riso voltou. Alguém aumentou a música de novo. Eu podia imaginar meu pai dançando rígido com Denise, a nova esposa. Podia imaginar Ashley absorvendo os elogios, dizendo a todos que era Marine também, destacada em Quântico. Ela não mentia. Apenas não contava o resto, que trabalhava na administração e que seu nome já havia passado pela minha mesa em um relatório sobre despesas de viagem falsificadas. Mas aquilo não era para agora. Naquele momento, tudo que eu conseguia ouvir eram as palavras do meu pai ecoando mais alto que as cigarras: "Ela não passa de uma bastarda." Sou uma mulher que enterrou amigos em Arlington. Uma mulher que vigia durante tempestades de areia, que escreve cartas para mães quando seus filhos não voltam para casa. E ainda assim, naquele salão, diante de vizinhos, primos e tias da igreja, meu pai tomou cada grama de dignidade que eu havia conquistado e tentou reduzi-la às circunstâncias do meu nascimento. O problema de ser humilhada não são apenas as palavras. É a maneira como elas ficam suspensas no ar. A forma como os olhos das pessoas evitam os seus. A maneira como decidem se vão aplaudir ou ficar em silêncio. Esse silêncio é mais pesado que o insulto. Pensei em ir embora. Pensei em pegar a I-95 e dirigir de volta para Stafford, deixando aquela noite para trás. Pensei na minha bolsa de uniforme ainda no porta-malas, do evento que eu havia participado mais cedo naquela manhã em Quântico. Vestido azul, sapatos engraxados, fitas que eu nunca me vangloriei de ter conquistado. 2 estrelas prateadas que eu ganhei devagar, ano após ano. E pensei na minha mãe, já falecida, que costumava me dizer: "Laura, você não precisa lutar todas as batalhas. Mas as que escolher, lute com honra." Então fiquei naquele estacionamento mais tempo do que deveria, deixando as cigarras preencherem o silêncio que meu pai havia deixado dentro de mim. E decidi que, quando eu voltasse, não iria lutar sujo. Não levantaria a voz nem daria um tapa no homem que me deu metade do meu sangue. Eu ia simplesmente me manter como eu sou, nada mais, nada menos. Mas aquele momento, a dor daquelas palavras, aquele silêncio no salão da Legião, foi onde minha história realmente começa. Não dormi muito naquela noite. O quarto do motel cheirava levemente a água sanitária e fumaça velha, daquelas que não se consegue cobrir com nenhum aromatizante.
Deitei naquele colchão duro, ainda de sapatos, olhando para o teto de textura tipo pipoca e ouvindo caminhões passando pela Route 1. Cada vez que fechava os olhos, ouvia de novo. A voz do meu pai, clara como um sino, ela não passa de uma bastarda. Você pensaria que uma mulher da minha idade, uma general dos fuzileiros, seria mais resistente e, em muitos aspectos, sou. Já enfrentei comandantes que achavam que eu não pertencia ali. Já tive jovens marines morrerem sob minha vigília e precisei ligar para os pais. Já estive sob o sol do deserto, onde o horizonte distorcia e os rifles ficavam quentes demais para tocar. Mas são as palavras de sangue do seu próprio sangue que cortam mais fundo que qualquer batalha. Deitada ali, voltei mentalmente ao início de tudo. Leach, Texas, anos 1970. Um duplex que tremia com o vento. Um ventilador de água que mal deixava a cozinha habitável em julho. Minha mãe, Meg, trabalhava em turnos duplos em um restaurante na 34 TH Street. Voltava para casa cheirando a gordura de fritura e café, cabelo preso, sapatos jogados na porta. Ela era pequena, mas tinha uma coluna vertebral mais forte que qualquer homem que conheci. Meu pai não estava muito presente. Tinha seu negócio de vac, ou ao menos o começo dele, mas nunca foi constante. Às vezes aparecia em uma caminhonete Ford. Às vezes desaparecia por semanas. Quando vinha, tinha o dom de transformar um bom dia em ruim com uma ou duas palavras. Nunca apareceu para uma peça escolar ou um jogo de bola. Aprendi cedo que, se quisesse algo, teria que conquistar sozinha. Raízes de papel antes do amanhecer, dobrando jornais com dedos congelados. No verão, cortava grama, arrancava folhas, fazia qualquer coisa que pagassem $2 por hora a um garoto. Meus amigos juntavam dinheiro para fitas cassete e bicicletas BMX. Eu juntava para um bilhete de ônibus e sair dali. Na escola, mantinha a cabeça baixa. Não era a mais inteligente, mas era constante. Os professores notavam. Uma delas, Mrs. DY, escreveu em um boletim: Laura cumpre o que promete. Na época, não pensei muito nisso, mas depois aquelas palavras ecoaram. Mamãe fez o possível para me proteger dos piores humores do meu pai, mas não dá para esconder tudo. Ele tinha uma forma de falar com ela como se fosse um móvel, e não carne e osso. Lembro-me de uma noite, eu tinha cerca de 13 anos. Ele me olhou através da mesa de jantar e disse: Você nunca será mais do que sua mãe. Ele achava que era um insulto. Eu tomei como um elogio. No verão após o ensino médio, assisti meus amigos fazerem as malas para Texas Tech ou se casarem jovens demais. Eu não tinha anel, bolsa de estudos ou paciência sobrando. Numa tarde, entrei no escritório do recrutador na Slide Road. O sargento do Corpo de Fuzileiros Navais atrás da mesa olhou para mim por cima do bigode e perguntou: Você tem certeza disso, senhorita? Eu tinha. Assinei os papéis. Mamãe chorou naquela noite, não porque não quisesse que eu fosse, mas porque sabia que eu precisava. Ela me disse: Laura, se você quer sair daqui, conquiste isso. Então, naquele agosto, embarquei em um ônibus rumo ao leste. Minha mala era pequena. Eu tinha uma bíblia de bolso da mamãe e $50 em dinheiro. Todo o resto ficou para trás. Olhei pela janela enquanto as planícies do Texas passavam, e prometi a mim mesma que nunca mais deixaria ninguém decidir meu valor. As primeiras semanas em Parris Island foram a coisa mais difícil que eu já fiz. Areia, calor sufocante que penetrava nos ossos, instrutores gritando na sua cara até você tremer da cabeça aos pés. Mas eu não desisti. Cada vez que minhas pernas queriam ceder, eu lembrava das palavras do meu pai. Cada vez que duvidava, lembrava da mamãe trabalhando à noite, sem nunca reclamar. Eu não subi rápido, mas subi firme. Limpei rifles até meus dedos sangrarem. Aprendi a me orientar pelas estrelas quando a bússola falhava. Ouvi. Segui ordens. E, aos poucos, aprendi a dá-las. Agora, deitada naquele motel décadas depois, com o ar-condicionado fazendo barulho na janela, pensei em todas aquelas noites em que mamãe ficava acordada costurando uniformes, contando gorjetas, dizendo que eu valia mais do que minhas origens. Pensei nos amigos que enterrei, nas medalhas guardadas em uma caixa em casa, no peso do comando que carregava. E ainda assim,
uma frase de um homem de 78 anos, num terno barato alugado, conseguiu me arrastar de volta aos 13 anos, sentada à mesa de jantar em Leach, Texas. Sentei-me, esfreguei os olhos e sussurrei para mim mesma: você conquistou cada centímetro da sua vida, Laura. Não deixe que ele tire isso de você. Os caminhões continuavam a passar pela Route 1, e eu fiquei ali, na luz fraca, lembrando os fatos simples de uma infância dura que me moldou. Não chorei. Não desabei. Apenas lembrei. Os anos se confundem após Paris Island, mas o ritmo do núcleo nunca me abandonou. Botas de manhã cedo, uniforme amarrado, café forte. Essa firmeza me levou mais longe do que talento ou charme jamais poderiam. Passei meus 20 anos em Camp Lejeune, cortando meus dentes como oficial de logística. Enquanto amigos em casa trabalhavam em campos de petróleo ou vendiam carros, eu aprendi a mover batalhões pelo oceano com nada além de pranchetas, rádios e pura teimosia. As noites eram longas, os dias ainda mais. Eu dormia em alojamentos de blocos de concreto que cheiravam a suor e pinho, dividia chuveiros com ralos enferrujados e comia refeições que pareciam papelão. Mas eu estava lá. Pertencia a algo maior que mim mesma. Eu não era o tipo de marine que virava a cabeça às pontas, eu não tinha uma risada alta nem um jeito de andar que chamasse atenção. Construí uma reputação por aparecer, cumprir minha palavra e fazer o trabalho. As promoções vinham devagar, mas vinham. Primeiro-tenente, capitã, major. Cada degrau marcado não por cerimônia, mas pelo reconhecimento silencioso dos marines que diziam: senhora, você é sólida. Lembro-me de Okinawa. A umidade grudava na pele como uma segunda camisa. Corríamos em exercícios até a meia-noite, suor pingando, mosquitos zumbindo. Eu mantinha um ventilador na minha mesa que rangia, mas nunca conseguia refrescar a sala. Escrevia cartas para a casa de jovens marines que não sabiam como dizer aos pais que se sentiam sozinhos. Sentava no CS e ouvia quando choravam. Nada disso entrava nas avaliações, mas importava mais do que qualquer pontuação. Na casa dos 30, eu estava em Quantico treinando candidatos a oficiais. Gastei 3 pares de botas andando de um lado para outro nos campos. Minha voz ficava rouca, ordenando sem parar. Mas aprendi a conhecer os rostos dos jovens americanos, de todos os sotaques, estados e histórias. Alguns desistiam, outros se destacavam. Aprendi que liderança não é gritar. É ouvir. É estabelecer um padrão e manter-se firme quando as tempestades chegam. Os anos no exterior deixaram suas marcas. Turnos no deserto, onde o calor distorcia o ar e queimava as palmas das mãos ao segurar rifles. Noites intensas, vento uivando e areia nos dentes. Eu assinava cartas de condolências à luz de lanternas, cada uma mais pesada que a anterior. Fiquei ao lado de caixões cobertos pela bandeira, saudando até o braço doer, jurando nunca deixar os nomes deles desaparecerem. E ainda assim, as promoções continuavam chegando. Coronel, general brigadeiro, eventualmente major-general. Um tipo de patente que, normalmente, não acontece para mulheres. Não nos marines, não frequentemente. Mas eu não estava atrás de estrelas. Eu apenas fazia o que sempre fiz, aparecia, cumpria minha palavra. Não me vanglorio de medalhas. A maioria delas está guardada em uma caixa no armário. Fitas desbotadas, bordas amassadas. As verdadeiras recompensas vinham nas vozes dos homens e mulheres com quem servi. Como Gunner e Sergião Ortiz, ranzinza e direto, que certa vez me disse: senhora, os jovens observam o que você faz, não o que você diz. Ou o tenente Shen, recém-saído da escola, que sussurrou antes de uma missão: general, vou ficar bem se você estiver bem. O que as pessoas não veem é o esforço diário. A papelada que se empilha mais alto que rifles. As reuniões que se estendem noite adentro. O lembrete constante de que vidas dependem do seu julgamento e que erros não podem ser apagados. O peso do comando é constante, implacável e solitário. Ainda assim, eu o carreguei porque era meu. Eu ganhei isso. E ninguém, nem um instrutor de treinamento, nem um inimigo, nem um político, e certamente não meu pai, me deu isso. Essa é a verdade que guardei perto enquanto olhava para 2 décadas de esforço árduo. Dos pântanos de Lejeune à poeira do Iraque, das noites pegajosas de Okinawa às manhãs frescas de Quantico, construí minha carreira tijolo por tijolo, sem atalhos.
E, mesmo assim, de pé naquele salão da legião, ouvindo a voz do meu pai me reduzir a nada mais do que meu nascimento, por um momento, parecia que tudo poderia ser apagado. Esse é o poder da família. Eles sabem onde estão as rachaduras e sabem como pressioná-las. Mas eu também sabia de outra coisa: as rachaduras não te definem. O que sustenta uma vida é o trabalho, os anos, o compromisso de aparecer. E a minha era sólida, mesmo que meu pai não a visse. O convite havia chegado meses antes, dentro de um envelope creme com meu nome escrito errado, Laura Whittaker. Ri quando abri. Esse era o meu pai, sempre descuidado com as pequenas coisas. Ainda assim, tia June ligou uma semana depois e disse: querida, seria decente se você viesse, nem que seja só para mostrar o rosto. Eu não tinha planos de ir. 54 anos me ensinaram que algumas estradas não valem a pena. Mas June foi a única pessoa que nunca me virou as costas. Ela era a tia que me dava dinheiro para o almoço no ensino médio, que me levava à rodoviária quando fui para Paris Island, que ligava todo Natal, não importava onde eu estivesse destacada. Se ela pedia, eu aparecia. Na manhã do casamento, eu estava em Quântico supervisionando uma cerimônia de promoção. Uniforme azul, sapatos engraxados brilhando como espelho, 2 estrelas prateadas reluzindo na gola. Famílias aplaudiam. Câmeras piscavam. A mãe de Marine me abraçou tão forte que eu senti o amido na blusa dela. Quando a cerimônia acabou, voltei para o meu escritório, desfixei as estrelas e pendurei o uniforme na capa. Por um momento, pensei em deixá-lo ali, mas algo me disse para colocá-lo no porta-malas do meu Chevy. A viagem para Fredericksburg não era novidade, apenas o trânsito interminável da I-95, luzes de freio à frente, outdoors piscando anúncios do Cracker Barrel e concessionárias de carros. Parei para abastecer em um posto Exxon, peguei um café preto que tinha gosto de borracha queimada e continuei. Quando cheguei ao estacionamento da American Legion, o sol estava baixo, tingindo o céu de laranja e roxo. Picapes, minivans e uma limusine que Denise provavelmente havia alugado já estavam estacionadas do lado de fora. Não entrei de uniforme. Em vez disso, coloquei um vestido azul marinho simples e sapatilhas. Nada chamativo. Não queria ser o centro das atenções. Aquele era o dia do meu pai, não o meu. Que ele aproveitasse. Dentro do salão, o cheiro de churrasco e perfume barato pairava no ar. Toalhas de plástico cobriam fileiras de mesas dobráveis. Um DJ montado no canto testava as caixas de som com uma música do Conway Twitty. Primos que eu não via há 30 anos cochichavam por trás de guardanapos. Alguns acenaram, outros não. Eu apenas assenti e continuei andando. Denise estava radiante em um vestido com pedras que parecia ter saído direto de uma vitrine de loja. Ela me abraçou de forma rígida, toda dentes e perfume. Laura, disse com a voz alta, que bom que você veio. Sua filha, Ashley, estava ao lado dela, bochechas coradas demais de blues, segurando um copo de vinho. Não fiquei muito tempo na mesa. Peguei um café e um copo de isopor, mexi mesmo sem ter nada para mexer e sentei no fundo, perto da saída. Foi então que começaram os brindes. Meu pai se colocou à frente de todos. Cabelo engomado para trás, terno largo nos ombros. Ergueu uma taça de champanhe e a sala silenciou. Família, começou ele, é o que dá orgulho a um homem. Meu peito se apertou. Por um segundo, pensei que talvez, só talvez, ele dissesse algo gentil. Mas então ele apontou direto para mim. Ela não passa de uma bastarda. A sala congelou. Os garfos pararam de riscar. Tia June deu um suspiro. Hal, não faça isso. Ele continuou, a voz se elevando. Esta aqui? Ele puxou Ashley para perto. Esta é minha verdadeira filha. Aquela que carrega meu nome. Ashley corou e riu, como se tivesse sido coroada a rainha do baile. Denise bateu palmas, orgulhosa como um pavão. E eu? Apenas coloquei o café na mesa, disse ao barman, a água está ótimo, obrigada, e saí para fora. O estacionamento ainda estava quente pelo calor do dia, cigarras zumbindo nas árvores. Encostei-me no Malibu, olhando para a capa de uniforme no porta-malas. Aquele uniforme azul, pesado com medalhas e 2 estrelas, pendia silencioso dentro da capa. Eu o havia trazido por hábito, não por intenção.
Mas agora me perguntava se talvez o destino tivesse outros planos. Fiquei ali fora mais tempo do que pretendia, ouvindo risadas flutuarem pelas portas abertas. As pessoas lá dentro já tinham decidido como lidar com as palavras do meu pai. Alguns aplaudiram, outros desviaram o olhar. A maioria permaneceu em silêncio. O silêncio pode pesar mais do que um insulto. Mamãe costumava dizer: Laura, você não precisa lutar todas as batalhas, mas as que escolher, lute com honra. Repeti isso para mim mesma, observando os vagalumes piscando sobre a grama. Honra. Não alto, não feio. Honra. E naquele estacionamento, percebi que eu não havia ido àquele casamento apenas por tia June. No fundo, eu tinha ido porque uma parte de mim ainda esperava que meu pai finalmente me enxergasse. Ele não enxergou. Mas talvez fosse hora de todo mundo mais enxergar. Depois de um tempo, voltei para dentro, tentando me misturar com o papel de parede. O DJ havia mudado para George Strait e os casais dançavam 2 passos no piso de linóleo. O ar cheirava a pulled pork, colesla e chá doce suando em copos de plástico. Ninguém olhou 2 vezes para mim. A maioria estava envolvida na festa. Foi quando ouvi a voz de Denise se elevar acima da música. Ela estava cercada por primos, rindo alto, a mão repousando no braço de Ashley. Esta é minha filha, Ashley, disse orgulhosa. Ela está nos Marines, destacada em Quântico, nada menos. Os primos exclamaram e arregalaram os olhos. Ashley aproveitou, com um copo de vinho balançando entre unhas pintadas. É verdade, disse ela com um sorriso. Quântico é basicamente a sede. Eu cuido de coisas importantes. Todo mundo lá me conhece. Fiquei quieta, bebendo água. Minha vida em uniforme me ensinou quando falar e quando permanecer em silêncio. Mas a verdade coçava na garganta. Eu conhecia o nome de Ashley. Ele havia passado pela minha mesa na semana anterior. Ela era lance corporal na administração, sinalizada por despesas de viagem falsificadas. Nada que acabasse com a carreira se ela assumisse e corrigisse, mas sério o suficiente para que precisasse de orientação. Não mencionei nada. Não no casamento da mãe dela. Não com todos os olhos observando. Mas o contraste me corroía, meu pai a erguendo como a estrela brilhante. Enquanto eu não passava de uma bastarda aos olhos dele, caminhei mais perto, o suficiente para ouvir os detalhes. Denise se gabava: ela vai longe. Nem todo mundo é destacado em Quântico. Mostra o talento que ela tem. Um dos primos, o velho Bob de Charlottesville, deu um tapinha nas costas de Ashley. Muito bem, garota. Leve o nome da família com orgulho. Ashley sorriu, queixo erguido, absorvendo cada gota de atenção. Eu vou. Logo vocês vão me ver com as barras. Talvez até na escola de oficiais. A sala se encheu de aprovação. Enquanto isso, eu permaneci ali, uma general com 2 estrelas, despercebida em meu vestido azul marinho simples. Tia June se aproximou, cochichando: Laura, não ligue para eles. As pessoas não sabem nem a metade. Seus olhos, suaves e tristes, buscavam os meus. Eu apenas sorri de forma contida. Está tudo bem, June. Mas por dentro, algo se partiu. Eu não tinha ciúmes do orgulho de Ashley. Ela era jovem, ambiciosa, talvez imprudente, mas ainda era uma Marine. O que doía era a arrogância do meu pai, a forma como ele a usava como um adereço para me apagar. Mais tarde, na mesa do buffet, encontrei-me ao lado de Ashley. Ela estava empilhando pedaços de frango frito no prato, falando 1000 por hora com uma amiga. Virou-se, percebeu minha presença e disse: oi, você é a Laura, certo? A primeira filha do papai. Assenti. Isso mesmo. A amiga dela perguntou: então, você também é Marine? Ashley deu um sorriso antes que eu pudesse responder. Não, ela apenas faz o que quer. Depois piscou para mim, como se compartilhássemos uma piada privada. Coloquei meu prato intocado sobre a mesa. Algo assim, disse baixinho, e me afastei. De volta à minha mesa, mexi mais um café ruim, mãos firmes, embora o peito queimasse. Pensei naquele memorando de aconselhamento na minha mesa, com o nome de Ashley no topo.
Pensei em como o núcleo dos Marines não se importa com orgulho familiar ou discursos de casamento. Ele se importa com verdade, disciplina, responsabilidade. E pensei em como meu pai a chamou de sua verdadeira filha enquanto me descartava como menos que nada. Não culpava Ashley. Ela era jovem, envolvida pelo orgulho da mãe. Mas eu sabia que, cedo ou tarde, ela aprenderia o que o corpo de fuzileiros exigia e não eram apresentações brilhantes em salões da legião. Era o tipo de trabalho que te deixava exausto até os ossos, firme e marcado. Eu não queria vingança contra ela. Nem contra meu pai. O que eu queria era que a verdade permanecesse. E, às vezes, a única maneira de fazer a verdade prevalecer é colocá-la diante de todos, clara e simples. Naquela noite, enquanto dirigia de volta ao motel, faróis iluminando a Route 3, eu repeti a cena na minha cabeça. Denise se gabando, meu pai radiante, Ashley absorvendo tudo. Eu continuava vendo a capa de uniforme no porta-malas, as 2 estrelas brilhando na gola. Eu havia escolhido não usar o uniforme. Havia escolhido o silêncio. Mas percebi que o silêncio tinha um preço. O estacionamento estava quase vazio quando saí novamente. Alguns veteranos encostados no capô de um Dodge, fumando e trocando histórias, suas risadas flutuando pela quente noite da Virgínia. O ar estava pesado com jasmim do campo e um leve cheiro azedo de cerveja derramada. Passei por eles, assenti e me aproximei do meu Chevy Malibu. Encostei no porta-malas, olhando para o contorno escuro das árvores além do estacionamento. Ainda podia ouvir o som abafado da música no salão, alguém tocando Amarillo by Morning. A voz do meu pai ecoava na minha cabeça, mais alta que a linha de baixo, ela não passa de uma bastarda. Abri o porta-malas. A capa de uniforme estava sobre o zíper traseiro, brilhando na luz fraca. Eu não tinha planejado usar o uniforme novamente naquele dia, mas agora parecia que ele me esperava, paciente e pesado. Passei a mão pela capa e juro que pude sentir o peso de cada milha, cada ano, cada túmulo que eu havia saudado. Tirei o celular do bolso, o polegar pairando sobre os contatos. Um nome apareceu na tela. MG Samuel Ortiz Head. Eu havia servido com Ortiz há 20 anos em Okinawa e, embora agora estivesse aposentado, ele sempre tinha um jeito de me lembrar do que realmente importava. Pressionei a chamar. Ele atendeu no segundo toque. General, disse, voz rouca, mas calorosa. Não esperava receber sua ligação tão tarde. Suspirei e me encostei no carro. Sam, estou no casamento do meu pai. Ele se levantou na frente de todos e me chamou de bastarda. Depois apresentou Ashley como sua verdadeira filha. Silêncio por um instante. Então Ortiz riu, seco como pó. Ainda é o mesmo velho Hal, hein? Pior, murmurei. O que você está pensando, senhora? Perguntou Ortiz. Olhei para a capa de uniforme. Tenho meu uniforme azul no porta-malas. 2 estrelas, fitas, tudo. Uma parte de mim quer voltar lá usando. Outra parte acha isso mesquinho. A voz de Ortiz se firmou. Você conquistou esse uniforme, senhora. Cada ponto dele. Usá-lo não é mesquinho. É a verdade. Não fale muito. Não levante a voz. Apenas seja quem você é. Isso já é mais do que suficiente. Fechei os olhos, respirando o ar úmido da noite. Não quero humilhar ninguém. Então não faça, disse Ortiz, simplesmente. Mas também não deixe que uma mentira prevaleça. Seu velho pode gritar. Sua madrasta pode se gabar. Mas o uniforme que você conquistou, ninguém pode tirar de você. Deixe que vejam. Deixe que saibam. Ficamos em silêncio por um tempo, apenas o zumbido das cigarras preenchendo o espaço. Finalmente, Ortiz disse, o que quer que você decida, senhora, sei que fará com honra. Com honra, ecoei, lembrando das palavras da mamãe. Obrigado, Sam. Depois que desligamos, fiquei ali por um bom tempo, ouvindo a noite. Uma buzina de trem soou ao longe, baixa e melancólica. Dezipei a capa de uniforme. O cheiro de lã e amido me atingiu como memória viva. Peça por peça, vestiu, camisa impecável, gola ajustada. Medalhas presas em fileiras precisas.
2 estrelas prateadas brilhando nos ombros. Coloquei o paletó, abotoei devagar, calcei os sapatos engraxados que refletiam as luzes do estacionamento. Por fim, me olhei no retrovisor. A mulher que me encarava não era apenas Laura de Little, filha de Meg, desprezada por Hal. Era Major-General Whittaker, do Corpo de Fuzileiros Navais dos Estados Unidos. Endireitei os ombros, ajeitei a boina e sussurrei para mim mesma: você não veio aqui para vencer uma cena. Veio aqui para se manter na verdade. Com isso, fechei o porta-malas e caminhei de volta em direção ao salão, cada passo firme, constante, digno. O salão ainda fervilhava quando empurrei a porta. Um sopro de ar-condicionado me atingiu, junto com o som agudo de um violino vindo das caixas de som do DJ. As pessoas riam, brindavam, cortavam bolo. Mas, quando cruzei o limiar, o som não apenas diminuiu, ele morreu. Caminhei em saltos firmes, clicando sobre o linóleo, meu uniforme azul reluzindo sob as luzes fluorescentes. 2 estrelas prateadas captaram todos os olhares. Você poderia ouvir um alfinete cair. Um primo murmurou: meu Deus! Outro sussurrou: são 2 estrelas, não são? As cadeiras rangeram enquanto as pessoas se viravam para me acompanhar com os olhos. Meu pai congelou perto da mesa principal. Ela hesitou por um bom tempo, mexendo na sua clute antes de caminhar em minha direção. A voz era baixa, nada parecida com o tom audacioso que carregava lá dentro. Eu não sabia. Quer dizer, eu não percebi. Estudei seu rosto. Ela ainda era apenas uma garota. Sério? Pensei. 26 anos. Muito blues, vinho ainda no hálito. Você não precisa saber de tudo ainda, disse com firmeza. Mas precisa ser honesta. Vamos conversar em quântico. Traga seus comprovantes. Traga a verdade. Você ficará bem se for honesta. Ela engoliu em seco, assentiu e sussurrou. Sim, senhora. Então correu para a noite. Meu pai nunca apareceu. Pelo menos, não de imediato. Denise seguiu Ashley, lábios apertados, olhos faiscando. Não falou comigo, apenas passou, os sapatos clicando no asfalto. O estacionamento esvaziou até que restasse apenas eu e o zumbido dos postes de luz. Sentei-me no banco do motorista, uniforme ainda impecável, mãos apoiadas no volante. Meu celular vibrou com uma mensagem de voz do meu pai. Não o ouvi até mais tarde. A voz dele estava instável. Laura, eu fui longe demais. Não deveria ter dito aquilo. Não sei como consertar. Ele desligou sem se despedir. Na manhã seguinte, de volta a Quântico, sentei-me atrás da minha mesa com uma pilha de arquivos. O memorando de Ashley estava ali, esperando exatamente onde eu o havia deixado. Peguei-o, li linha por linha e assinei conforme o regulamento. Sem crueldade, sem favoritismo, apenas a verdade. É isso que o núcleo exige. A história do casamento se espalhou rapidamente. Os marines falam, mas eu não alimentei o boato. Compareci ao trabalho, como sempre. Inspeções, reuniões, jovens oficiais gaguejando em suas primeiras apresentações. Mantive o ritmo constante, porque isso é liderança, consistência, não espetáculo. Naquele fim de semana, dirigi até o cemitério onde mamãe estava enterrada. A grama parada, bandeiras alinhadas entre as lápides. Fiquei ali sob o sol da manhã, mãos entrelaçadas atrás das costas, e disse baixinho: Está feito, mamãe. Ele disse a parte dele, eu disse a minha, mas disse de forma limpa. O vento se moveu, trazendo o leve cheiro de jasmim do campo. Fiquei até o sol ficar alto e então dirigi de volta para casa, janelas abertas, rádio baixo. Meses se passaram e a vida voltou ao seu ritmo habitual. Reuniões matinais em Quântico que se arrastavam, longas noites com papéis empilhados mais alto que minha caneca de café. Ninguém mencionava mais o casamento, embora eu ainda sentisse como a história havia se espalhado. Os marines formam uma rede silenciosa. As notícias correm pelos refeitórios e áreas de descanso mais rápido que o e-mail. Mas no trabalho, me trataram como antes. Bom dia, senhora. Saudações precisas e o tipo de respeito constante que vem de anos, não de manchetes.
Então chegou a cerimônia de troca de comando. Um dos nossos regimentos de treinamento estava mudando de liderança e, como comandante da base, era meu dever presidir. O dia estava fresco, bandeiras estalando na brisa, metais polidos refletindo como espelhos. Famílias ocupavam as cadeiras dobráveis no deck do desfile, câmeras prontas, crianças inquietas vestidas para a ocasião. A banda dos Marines tocava afiada e precisa, suas notas ecoando pelo campo. Eu estava no pódio, uniforme perfeito, fitas alinhadas como um registro de anos vividos intensamente. Eu disse as palavras de sempre, limpas e simples, reconhecimento do comandante que estava saindo, boas-vindas para o que chegava. Nada florido, apenas a verdade. Os Marines não precisam de discursos, precisam de firmeza. Depois da cerimônia, desci para cumprimentar as famílias. Formou-se uma fila, apertos de mão, fotografias, agradecimentos educados. E lá, perto do fundo, eu ouvi. Meu pai, blazer grande demais, gravata torta, cabelo desalinhado, mais magro do que eu lembrava. Ele não trouxe Denise. Não trouxe Ashley. Ficou sozinho, mãos nos bolsos, esperando sua vez como qualquer outro convidado. Quando chegou até mim, não sorriu de forma irônica, não estufou o peito. Não fez piada para disfarçar o nervosismo. Ele apenas estendeu a mão e disse, alto o suficiente para os que estavam por perto ouvirem. Minha filha, General Laura Whittaker. Não a bastarda, não nada. Minha filha. As palavras eram simples, quase estranhas, mas eram reais, e se alojaram profundamente, mais pesadas do que qualquer insulto que ele já tivesse feito. Tia June estava lá também, lágrimas nos olhos. Abraçou os dois e sussurrou. Finalmente, não é? Finalmente. Não chorei. Não fiz cena. Apenas assenti. Apertei sua mão e disse. Obrigada. Então ele se afastou, deixando a próxima família passar. Sem final de livro de reconciliação, sem abraço caloroso, apenas uma pequena correção firme, dita em público. E isso foi suficiente. Naquela noite, dirigi para casa com as janelas abertas, o IR-95 cantando sob meus pneus. Um copo de refrigerante balançava no console, o gosto de chá doce ainda no ar. Pela primeira vez em meses, talvez anos, senti algo parecido com paz. Aqui está o que aprendi: sangue não é sobre quem grita mais alto em um brinde de casamento. Sangue é sobre quem aparece, mesmo atrasado, mesmo atrapalhado, mas honesto. E dignidade? Não precisa de plateia. Mas às vezes, a plateia precisa ver a dignidade para lembrar dela quando chegar a sua vez. Se você ouviu até aqui, talvez carregue seus próprios insultos, palavras feitas para te reduzir a nada. Não deixe que grudem. Fique firme na sua verdade, limpa e constante. E se esta história tocou você, compartilhe. Passe adiante, porque alguém por aí precisa saber que não está sozinho, que vale mais do que a pior coisa já dita sobre ele. Obrigada por ficar comigo. Se quiser ouvir mais histórias como esta, sobre a força silenciosa que carregamos e os confrontos que a vida nos traz, espero que se inscreva ou compartilhe com alguém que precise ouvir isso hoje.